Olá investidores, sejam muito bem-vindos ao canal eMoney e hoje eu vou fazer uma retrospectiva da nossa Bolsa de Valores em 2022 e mostrar minhas expectativas para 2023. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Ibov, sobre Rússia e Ucrânia, sobre a inflação, sobre a Selic, sobre a deflação, sobre o varejo, sobre as eleições, sobre fundos de CRIs, sobre FIAGROS, sobre deflação e sobre a perspectiva para 2023. Nesse vídeo eu não vou falar sobre criptomoedas porque eu vou fazer um vídeo especial sobre criptomoedas, já que aconteceu muita coisa nesse ano sobre criptos. Sobre Ibov, a gente pode comentar que a gente tinha batido 130 mil pontos lá em julho de 2021. Então 2021 foi um ano interessante porque a gente pode ver que a gente bateu aqui os 130 mil pontos. E era uma expectativa que a gente conseguisse bater 130 mil pontos também esse ano de 2022, mas infelizmente a gente não conseguiu, a gente alcançou aí apenas 120 mil pontos em abril de 2022. Então aqui em abril a gente teve aí os 120 mil pontos, a gente conseguiu bater, na verdade 121. Então não foi um ano tão bom para 2022. E 2023 pode ser que continue caindo, pode ser que tenha mais uma queda aí no Ibov, no índice de ações aí da Bolsa de Valores. Nesse ano a gente teve uma surpresa, uma surpresa negativa, que foi a invasão da Rússia na Ucrânia. Raramente a gente vê isso acontecer na Europa, mas em fevereiro ocorreu essa invasão e sofreu muito com isso algumas commodities como petróleo e grãos. E a gente pode ver que várias empresas que subiram, eu até tenho aqui o top 7 das empresas que mais subiram na economia dos Estados Unidos, foi empresas relacionadas a petróleo ou também empresas relacionadas a carvão, que era uma fonte de energia que estava meio parada, mas como o petróleo fez falta, voltaram a utilizar o carvão, que é uma fonte muito mais poluente. Por exemplo, eu não tinha na minha carteira, eu acho que eu não tinha nenhuma empresa de carvão. Petróleo tinha algumas, mas carvão não tinha nenhuma. E esse conflito, ele impactou os Estados Unidos, China e também, claro, o Brasil. Então teve várias repercussões, aconteceu muita coisa. A Rússia e a Ucrânia, além de petróleo e carvão, tinham vários outros produtos, Tem até um vídeo que eu comentei sobre isso, vou deixar aqui no card para vocês. Eles produziam muitas coisas, Tinha materiais para chip, para microchip. A Rússia também era um minerador de Bitcoin aliás até hoje, um minerador de Bitcoin muito forte. Então tem várias aí, circunstâncias que complicaram um pouquinho mais a nossa economia com essa invasão. Como uma doença contagiosa e com o conflito na Europa, era de se esperar que a gente tivesse uma alta da inflação e da Selic. Mas se você não sabe o que é inflação, o que é Selic, eu vou deixar um card aqui para vocês explicando. Mas basicamente a inflação é quando tudo aumenta de preço, Isso é bem negativo para a economia. E a gente pode ver que a gente viu a inflação subindo muito, Aqui em ano de 2000 a gente viu a inflação subindo muito, Em 2021 a gente chegou a ver aqui a inflação a quase 13%, 12% a inflação, então estava muito alta. E depois a gente viu a deflação, viu cair essa inflação tão alta em 2022 e a gente espera que em 2023 ela venha a cair um pouco mais, atingindo até a meta aí que a gente espera, que seria 5, e depois talvez venha subir e cair novamente numa deflação. Se não sabe o que é deflação, também tem vídeo no canal. E basicamente, para quem já viu o vídeo lá da inflação ou já conhece um pouquinho sobre a inflação, sabe que a principal ferramenta aí do Banco Central para controle é a Selic. E a gente viu a Selic subindo, A gente viu basicamente a Selic só subindo e ficando estável em 13%, Isso é uma forma de tentar controlar a inflação. Então, para quem gosta de renda fixa, isso foi muito positivo, Quem sofreu muito com a alta da inflação e a alta da Selic foi o varejo. O varejo foi diretamente impactado pela Selic a 13,75%, porque os brasileiros não queriam se endividar. Os brasileiros acabaram diminuindo as compras e diminuiu as vendas do varejo, basicamente. A gente pode ver aqui uma ação da Magalu, a Magalu que começou aqui em 2029 com um pouco mais de R$2, subiu aí para 2021 para quase R$30, R$20, R$27 se eu não me engano. 2022 ela só
despencou, né? A gente pode ver, e hoje em dia está valendo os mesmos R$2 que valia lá em 2018, 2019. Então ela caiu muito de valor. Não foi só a Magalu, né? A gente tem várias outras empresas de varejo que acabaram caindo, mas eu acho que o mais emblemático aqui foi a Magalu, porque muita gente achava que ela nunca ia parar de crescer, né? Mas sim, varejo é cíclico. Em momentos de Selic alta, o varejo não vai vender tão bem. Ele só vai voltar a vender bem, né, vender num valor interessante, a hora que a Selic voltar ao que a gente estava acostumado, voltar a uma Selic de 5%. Né? Imagina você comprar um utensílio para sua casa, sabendo que as taxas estão de 13%, e você comprar parcelado, que é muito comum aqui no Brasil, então é bem complicado, né? Quem está comprando basicamente é quem está comprando à vista, que eu acho que é muito mais inteligente, né? Você se endividar por um aparelho eletrônico, eletrodoméstico, eu não acho interessante. Acho que faz mais sentido você guardar um pouquinho mais e pagar à vista. Então, nesse momento, faz mais sentido ainda. A renda fixa, depois de desdenhada, depois de muita gente falando mal, falando que é uma renda pequena, falando que não tem como fazer dinheiro com renda fixa, ela voltou a ser utilizada. Muita gente viu a Selic em alta e basicamente abandonou a renda variável. Não acho que o caminho é abandonar a renda variável, para ser sincero, mas muita gente abandonou a renda variável ficando apenas na renda fixa. Eu não acho interessante, eu acho interessante ter um pouquinho das duas, para ser sincero. Depende logicamente do seu perfil, né? Quem tem um perfil mais conservador, a renda fixa está perfeito, mas para quem é um pouquinho moderado, um pouquinho mais agressivo, talvez seja interessante manter alguns investimentos em ações ou fundos imobiliários, estoques, enfim. E a gente viu muita gente falando sobre Tesouro Direto, né, principalmente pelo Tesouro IPCA e Tesouro Selic. Né, o Selic eu acho que é bem interessante. O CDB a gente viu muita gente falando CDB de 100%. Tem os CDBs de 200%, de 400%, mas esses CDBs aí, normalmente, eles têm um limite máximo para investir, tem um prazo máximo para ficar, então normalmente é questão de meses, né? 2, 3 meses eles já param de funcionar, você vai ter que encontrar outro investimento. Então o CDB de 100% acho que é o mais interessante, apesar de render menos, ele pelo menos vai durar aí anos para você, não vai ser que nem o CDB de 400% que vai durar 2 meses, com R$5.000, você vai ver que você vai faturar no máximo uns R$50, R$100 nesses meses, né? Quem sofreu muito foi a IRB também. A IRB teve muitos prejuízos, apesar que no último mês ela declarou que teve um ganho aí interessante. Mas a gente viu a renúncia de um presidente também, do Rafael de Carvalho, lá em novembro. Então foi bem complicado esse ano para a IRB também. E vale lembrar que a IRB está vindo de anos anteriores que teve erros contábeis, teve fake news envolvendo o Warren Buffett, dizendo que ele era investidor da IRB, mas depois o Warren Buffett veio e desmentiu que não era. Então a gente pode ver que aqui em 2000, né, ela despencou basicamente. Olha só, ela caiu muito o seu valor. Ela custava um pouco mais de R$30 e hoje em dia está custando cerca de 72 centavos. Então a gente está vendo uma empresa que teve muitos problemas e está passando por muitos problemas ainda, né? A gente sabe que no acumulado de 10 meses ela está com um prejuízo muito grande. Foi um ano de destaque dos fundos de CRIs, né? Os CRIs, aí, os fundos que investem em dívidas lastreado a imóveis, né? Tanto que eu tenho um vídeo falando sobre os principais fundos que pagaram altos rendimentos em 2022, vou deixar um card para vocês também, mas os fundos que mais pagaram foram os fundos de CRIs, né? Porque eles tiveram altos rendimentos, porque normalmente eles têm aí seus CRIs relacionados à Selic, relacionados à inflação, então acabaram pagando bons dividendos, né? A gente tem o VGHF, o HCTR, o VGIP, o GCRI, o DEVA, então vários fundos pagaram mais de 16% ao ano. E foi também o ano dos FIAGROS, né? A gente sabe que os FIAGROS foram criados lá em outubro de 2021, mas se popularizaram basicamente em 2022. Né? Vários investidores, assim como eu, estavam tentando verificar quais papéis seriam mais interessantes, quais teriam rendimento interessante, qual tem um rendimento mais estável. Então eu não investi lá em 2021, comecei a investir apenas em 2022 com a maioria dos investidores. E a gente pode ver que teve vários fundos que pagaram mais de 15% ao ano, como o XPCA, o VIJA, o FGA,
eles pagaram rendimentos então acima de 15% ao ano, então é um rendimento bem interessante, é quase bem próximo dos fundos de CRIs. Então foi um ano bem interessante e pode ser um ano bem interessante também em 2023. E nesse ano a gente teve também a deflação, mas para ser exato, em julho a gente teve a baixa dos combustíveis e a inflação caiu, né? Porque o IPCA, o índice de inflação, ele vai verificar vários itens, entre um deles é o combustível. Então a inflação caiu, mas alguns alimentos tiveram altas, né? Então muita gente não percebeu que tinha deflação, né? Olha que complicado. E o mais complicado ainda é que o preço do combustível ele vai afetar a alimentação, mas às vezes demora um pouquinho para acontecer. Então o pessoal de classe mais baixa não viu a deflação nos combustíveis, viu apenas o aumento da alimentação. Então isso é bem complicado. E a gente pode ver que realmente teve aí uma inflação de mais de 12% aqui em 2021, mas em 2022 realmente houve aí uma deflação e a gente está vendo agora em dezembro uma inflação de pouco mais aí de 5%, né? E aqui a gente quase 6% para ser exato. E aqui a gente espera a meta, né, que seja de 5% aí essa inflação. Mas a gente ainda não atingiu a meta, né? O ideal é ter um pouquinho mais de deflação. E isso impactou também os fundos imobiliários e fiagros, porque tinha muitos títulos relacionados à inflação. Então, alguns podem demorar 2 meses para se ajustarem. Então, a gente está vendo ainda alguns fiagros e alguns fundos de CRIs, quer dizer, a maioria, aliás, né, tem aí títulos relacionados à inflação e provavelmente eles vão demorar uns 2, 3 meses aí para se ajustarem e voltar a pagar bons dividendos. As minhas perspectivas para 2023 é basicamente o que está no Boletim Focus, né? Acho que é mais fácil a gente olhar por eles. E lá tem um crescimento do PIB, né, do Produto Interno Bruto, de 0,75%. É extremamente baixo um PIB desse tamanho. A gente pode ver então o PIB total aqui, né, 2023, olha só, aumentou um pouquinho hoje, né, estamos falando em 79. Eu espero que seja pelo menos 1%, né? A gente teve um PIB muito melhor nesse ano, para ser sincero, né? O PIB foi muito mais interessante nesse ano do que está sendo aí esperado para 2023. Mas eu espero que venha crescer pelo menos 1% o Brasil, né, do Produto Interno Bruto, porque esse PIB aqui eu achei muito baixo, extremamente baixo, para ser sincero. A Selic a gente deve manter em 11%, né? Aqui vocês podem ver também, vamos ver a Selic aqui, em 11,75%. Lembrando que eles nunca acertam, né? Ou vai ser para mais ou vai ser para menos, né? Previsão nunca funciona, mas a gente sabe que vai ser algo em torno de 11, pode ser para mais ou para menos. Então pode ser um ano da renda fixa, porque a gente vai ver uma Selic ainda acima dos 10%, provavelmente, né? Então entre 9, 10 até 11% aí a gente pode estar vendo. Então vai ser uma renda fixa interessante para quem gosta de tesouro direto, para quem gosta de CDBs, para quem gosta de LCI, LCA. Vai ser um ano interessante. Para quem gosta de fundos de CRIs, também deve ser interessante, né? Porque a gente sabe que vai ser relacionado, tem papéis relacionados à inflação e a Selic, como a Selic está alta, que vai se manter interessante. Fiagros também, porque tem a mesma estratégia do CRI, só que investe em CRA, né? Em certificados de recebíveis de agronegócios também tem aí uma boa parte relacionada à Selic, então pode vir pagar bons dividendos novamente, como foi em 2022. E a gente pode destacar aí no médio prazo a renda fixa, os fundos de CRIs e os fiagros. Mas se a gente pensar aí num prazo, não um prazo médio, um prazo pequeno de um ano, a gente pode ver uma oportunidade para daqui 5, 10 anos, né? A gente pode comprar ações muito baratas, descontadas, porque muita gente está indo para a renda fixa, está saindo da renda variável, está esquecendo as ações. Muita gente está esquecendo os fundos imobiliários de tijolos, estão se focando muito em fundos de CRIs e fiagros, e esqueceram os fundos de tijolos, como fundos de lajes corporativas, shoppings, que a gente sabe que no brasileiro adora frequentar shopping. A gente sabe também que a logística, né, está crescendo muito no Brasil, porque a gente sabe que muita gente está comprando produtos e-commerce normalmente, apesar de ter diminuído um pouco as vendas, né, a gente sabe que diminuiu razoavelmente as vendas, pode ser que no futuro venha aumentar as vendas novamente. E logística a gente precisa ter em qualquer lugar, né, precisa
ter logística para o Brasil crescer, então eu acredito que esses fundos imobiliários vão subir de novo, não no ano que vem, talvez demore um pouquinho mais, mas vão subir de preços e pode ser uma oportunidade para você comprar com preços baixos, com preços abaixo da média. Tem muito fundo que a gente viu que está aí gastando, tá valendo menos que o valor patrimonial dele, então tem muito fundo bom, qualidade boa, que pode ser uma oportunidade para você comprar e esperar aqui daqui 5, 10 anos para a gente ver se eles vão realmente se valorizar. Eu acredito que vão se valorizar até antes disso, mas é uma oportunidade interessante para quem quer investir em renda variável. Então vai comprar fundos e ações muito baratas em 2023 e pode ser que se valorizem aí no decorrer do ano, né? No decorrer aí dos próximos anos. Então é isso, investidor. Espero que tenha gostado dessa retrospectiva. Espero que você tenha gostado do canal. Se gostou do vídeo, clica no curtir, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima.